Olá, mais uma vez com você aqui, contando sobre as minhas experiências nos céus. Uma das também que me chamou a atenção, que me fez viver mais ainda na presença do Senhor e ser uma grande participante do corpo e do sangue do Senhor, que é a Santa Ceia. Um certo dia eu vinha vindo, nós estava indo para Brasília, eu, meu esposo, juntamente com a minha filha e a minha mãe. Quando nós sofremos um acidente e a igreja estava super lotada, uma grande multidão ali esperando para a Santa Ceia, porque a nossa Santa Ceia, louvado seja Cristo, ele prometeu que nós não havia comprar aqui dentro dessa igreja nossa o pão e nem o vinho para a Santa Ceia. E indo bem esse dia de Santa Ceia, sofremos um acidente. E estava a pista molhada no início da chuva, muito óleo, escorregadio, e meu esposo perdeu o controle do carro e o carro capotou e a gente caiu dentro do outro lado da pista, uma altura mais ou menos de uns 4, 5 metros. O carro ficou todo acabado, acabadíssimo, assim, sem reforma. E eu me lembro que assim eu fiquei muito apavorada na hora e fiquei ali gritando ali dentro, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus. Quando eu comecei a clamar o sangue de Jesus tem poder, eu vi assim o carro todo banhado de sangue, como se nós tivesse todo mundo tudo sujo de sangue. E eu desci ali, meu esposo conseguiu quebrar o vidro e sair pelo vidro do carro e ficou ali dando coice, pelejando para abrir o vidro e nada, até que ele conseguiu quebrar aquele vidro, parece que com o extintor do carro. E só que a minha parte amassou, que foi o banco. Foi ali até no banco. Então, para quem viu, quem assistiu aquilo ali, já foi um grande milagre, que eu tinha que ter morrido na hora. E graças a Deus eu saí lá de dentro com vida. Foi um milagre grande, porque é como se Jesus tivesse me diminuído para mim sair dali, porque a distância ficou assim do banco, ficou assim, a minha parte foi a única parte que ficou toda amassada, que desceu. A gente tem vários testemunhos que viu esse acidente, que foi na hora, inclusive na hora do acidente, meu marido conseguiu ligar e a igreja ficou em choque, já começou aquele povão, aquela multidão já a orar, e muita gente saiu do culto e veio ao nosso encontro, mas debaixo daquela chuva toda desceu, parou o moço num carro, que eu não sei nem qual é o carro hoje mais, e para ajudar a prestar socorro, porque eu já estava ali chamando e tirando já ali minha mãe, a minha filha Mônica de dentro do carro, e ajudando ali. Eu não percebi que eu tinha dado um corte muito grande na minha cabeça. Esse corte pegou da minha testa até mais ou menos aqui no alto. Eu estava vestida num vestido branco e assim ajudando ali, e aquele moço parou o carro e aquele moço era um médico. E ele pegou ali a minha mãe, que já estava bem velhinha, né, bem decadente, pôs no braço, levou para dentro do carro, eu ajudando a levar, ajudando a minha filha Mônica, ninguém machucou, meu esposo também estava super bem, não machucou nada, graças a Deus, e a única ferida foi eu. Então, entramos no carro e ele voltou para trás, que o hospital mais perto era aqui na cidade de Alexandria. E voltando para trás ali, assim que a gente começou a andar, o Senhor. Aí eu ainda ouvi aquela mulher falando, a mulher que estava com o doutor, com o médico, que era esposa dele, olhava para trás e falava para ele assim: anda rápido, Pedro, porque essa mulher aqui está muito machucada, tem muito sangue. E na verdade eu vi que meu vestido banhou todo de sangue, estava todo vermelho. Então, e eu sentia escorrendo muito sangue. E então foi quando eu já não sentia minha carne mais. E naquele momento eu fui levada lá para cima. E lá em cima era uma sexta-feira, a nossa Santa Ceia começa na sexta-feira, e nessa época a primeira Santa Ceia da igreja sede era na sexta. Então, eu me vi lá em cima. E naquilo que eu conheço lá de cima, para nós aqui, se for olhar pelo o número nosso aqui,
todo final de mês, que lá em cima é outro número, tem uma grande festa, onde Jesus promove ali mesas que a gente não dá conta nem de ver o final dela. Mesas e muitas mesas compridas e cheias de tudo quanto é fruta, frutas de todas as qualidades. E no meio daquelas mesas, alguns bancos enormes, comprido, muito comprido. E você vê ali, eu pude ver assim, como eu tenho costume de ver, quase todo mês eu vejo esse milagre, esses sinais, aquele povão sentado, todo mundo ali sentado e aguardando o momento de ser servido por aquelas frutas. E ali eu fiquei até mais ou menos 1 hora da manhã. E nessas alturas, os médicos aqui na Terra já tinha, quando eu cheguei ao hospital, então eu já não tinha mais o corte na cabeça, o sangue, o meu vestido já estava limpinho, só que para eles eu estava como morta, eu já não respirava nada, mas é porque eu tinha sido arrebatada. E eles me prestaram socorro aqui no hospital de Alexandria, mas foi muito rápido, eles mandaram rapidinho ir para Anápolis, e colocou um balão em mim e tal, e me mandou para o hospital. Chegando ali no hospital evangélico, eles me atenderam imediatamente e me levou para a UTI, e lá eu fiquei na UTI, quando mais ou menos 1 hora da manhã, o Senhor me devolveu na minha carne de novo, eu me vi na minha carne novamente, e estava super bem, os médicos já tinham feito todo tipo de exame, de tudo, e eu passei por todo tipo de exame. E eles não via nada em mim, nada. Não tinha nada, não tinha corte, não tinha nada, e eu estava sem respiração. Então, quando foi 1 hora da manhã, a minha respiração voltou, porque Jesus me retornou na minha carne novamente, e eu levantei, sentei, fiquei bem, eles tirou aqueles aparelhos, tudo que estava, tinha fio no meu nariz, porque tinha balão de oxigênio, tudo, e os médicos ali em redor, tinha vários médicos ao redor de mim, e tornaram a fazer outros exames, medir minha pressão, estava super bem, e me perguntou, eu falei, eu estou bem, estou super bem, não estou sentindo nada. E aí eu perguntei, mas que hora que eu cheguei aqui? Aí eles falaram, olha, nós te recebemos aqui por volta de 10h30 e a senhora não tinha respiração, a senhora não estava totalmente morta e a gente já ia dar um laudo mesmo de morta quando a senhora ressuscitou aqui novamente. E a gente já ia dar o laudo lá fora, a gente estava segurando, quando a senhora chegou aqui, nós já estávamos aqui preparando para falar lá fora que a senhora tinha partido. Então ficaram os médicos muito assustados, se maravilhados ao mesmo tempo, porque eu falei com os médicos, falei assim, não, eu fui arrebatada. E lá no hospital evangélico, os donos de lá são todos evangélicos. Então eles ficaram maravilhados com aquela linda situação, porque foi uma linda situação, e momentos maravilhosos na minha vida que jamais eu vou esquecer, nunca vou esquecer disso. E a essa altura já tinha também alguns irmãos, alguns pastores lá no hospital que tinham acompanhado, que tinham ido imediatamente. E a igreja em Brasília, que estava todo mundo em pânico, em choro, mas na hora que o Senhor acabou de me trazer novamente, eles ligaram dando a notícia, a igreja gritou, louvou, chorou. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui para dar esse testemunho e que também é uma das minhas experiências nos céus, porque essa parte da Santa Ceia lá em cima, todo mês nem que seja assim por 30 minutos, o Senhor me leva lá em cima. E eu participo dessa grande mesa, desse grande banquete que há lá. É tanto que nós temos a nossa igreja aqui, todo ano, que Ele permitiu, no final do ano, aqui a gente tem uma grande festa chamada Mesa das Frutas, onde Deus está ali abençoando e abençoa os frutos, e essas frutas são passadas como bênção na vida de cada um. Uma pessoa no meio dessa grande festa é contemplado com uma fruta que é ungida para um ano de bênçãos financeiras, bênçãos aberturas de portas de emprego e várias bênçãos essa pessoa recebe.
Mas o que é demais que participa daquele banquete ali conosco, são todos abençoados. É tanto que as pessoas levam as cascas dessas frutas, os caroços, e guarda como bênção, faz chá e come como curas. E às vezes a pessoa está passando mal, eles comem e é curado, liberto. E para mim é assim tremendo final de mês na nossa Santa Ceia. E também ficou assim marcante esse acidente, porque também foi assim uma experiência para mim muito grande, porque foi um livramento, porque o acidente foi para a morte para mim, e Jesus me restaurou, restaurou aquele corte, restaurou todo o meu sangue, colheu. A Bíblia fala que quem participa e come do corpo de Jesus, nós carregamos conosco o sangue de Jesus. E naquele dia, o Senhor colheu o meu sangue todinho novamente e me entregou novamente, porque eu sou uma pessoa que eu creio verdadeiramente que o meu sangue é o sangue do Senhor. Então é muito importante, tanto que eu dou o sangue, eu sou doadeira, faço minha doação de sangue todo mês, e graças a Deus que as pessoas que recebem o meu sangue, eu nunca participei, mas eu creio que pode estar morto, que é ressuscitado, porque eu creio que o meu sangue, ele é um sangue purificado e santificado, o sangue de Jesus. Mas eu também creio que cada participante da Santa Ceia, quem toma, quem participa do sangue de Jesus, todos nós somos purificados no sangue do Senhor. Porque quando ele derramou o sangue na cruz por nós ali, já ficou certo de que aquele sangue era o sangue que era dado por vós. Então, era um sangue que ele derramou para nos salvar, para nos libertar. Então, eu sempre o aconselho, se você não está preparado para tomar a Santa Ceia, para tomar do sangue do corpo do Senhor, que não tome. É melhor você não comer do que comer em pecado. E eu quero deixar aqui para você esse testemunho e essa experiência minha que eu passei, que não só essa, e na próxima semana eu venho trazendo mais uma experiência nos céus. Amém? Deus abençoe.